Abre a sua Bíblia aí, por favor, em Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso 14. A gente vai falar hoje sobre uma das 7 cartas que Jesus mandou para as igrejas, né? Eu sei que algumas pessoas, quando pensam em Apocalipse, pensam no fim do mundo, né? E a palavra Apocalipse para nós se tornou sinal do fim do mundo, né? O fim dos tempos. Mas Apocalipse significa, literalmente, revelação. Tanto que no primeiro versículo de Apocalipse está escrito Apocalipse de Jesus, ou seja, a revelação de Jesus. É aquilo que Jesus quis falar para João, um dos seus apóstolos, que estava preso na ilha de Patmos. Aliás, vale aqui um comentário interessante, porque a ilha de Patmos era um lugar que era uma prisão. Era uma ilha, mas era uma prisão. Ela ficava muito longe da costa, um lugar muito íngreme, sem vegetação, todo rochoso, não tinha vegetação nenhuma, um lugar triste, que você ia lá para morrer, né? Mas nesse lugar, Jesus aparece para João e traz essa revelação maravilhosa. Então talvez você olhe para Apocalipse, pense em Apocalipse e tenha medo das coisas que estão para acontecer. Ou talvez você fale assim, puxa, eu leio Apocalipse e não entendo nada, é muito complicado e tem muitas metáforas ali que eu não consigo compreender. E de fato tem muitas pessoas que até hoje não conseguem entender Apocalipse. Tem muitos estudiosos que estão colocando teorias diferentes a respeito do que Apocalipse significa. Mas eu quero mostrar para vocês que nesse trecho que a gente vai estudar, Jesus dá uma direção muito clara, muito óbvia. Não tem como a gente ter dúvidas a respeito do que Jesus estava falando. E é sobre isso que eu queria falar com você hoje. O que Jesus está falando para aquela igreja? Essas 7 cartas foram escritas para 7 igrejas de verdade, sabe? Igrejas que existiam mesmo, tinham um endereço, tinham pessoas, tinha um pastor ali, mas existia um contexto histórico pelo qual essas igrejas estavam passando, a sociedade delas fazia com que aquela igreja se comportasse de uma determinada maneira. Então, a carta de Jesus para essas igrejas era muito específica, ela tinha a ver com a realidade de cada uma das igrejas, mas essa realidade também acaba atingindo a nós hoje. Existem outras igrejas de Laodiceia, que é a igreja que a gente vai estudar, que se levantaram. Talvez hoje nós estejamos vivendo um tempo em que a igreja de Laodiceia, ou o espírito daquela igreja, seja muito viva no nosso meio, né? E é por isso que eu queria trazer essa palavra para a gente poder entender o que Jesus apontou de problema naquela igreja e qual foi a solução que ele trouxe para aquela igreja. Você vai ver, quando a gente estudar esse texto, que a repreensão de Jesus tem uma motivação muito clara e muito doce. Embora Jesus traga palavras muito duras para essa igreja, a gente vê o amor de Jesus manifestado por essa igreja. Jesus estava interessado em resgatar essa igreja do seu pecado, do seu erro, e trazer de volta para aquilo que ele tinha estabelecido para essa igreja. Então, a gente pode olhar para esse texto e aprender com Jesus qual é o momento que nós estamos vivendo e quais são as alternativas, o que a gente pode fazer, ou o que precisa ser feito na nossa vida para que a gente não incorra nos mesmos erros e seja transformado pelo que o Senhor quer fazer na nossa vida. Amém? Então vamos ler lá. Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 14, diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim, ou seja, de Jesus, compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te.
Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Apocalipse 3, de 14 a 22. Essa carta é a 7ª carta, é a última carta. E se você olhar todas as igrejas para as quais Jesus mandou essa carta, foram 7, né? Elas fazem como que um círculo completo. E 7 é o número da perfeição. Então, isso quer dizer o seguinte, que Jesus escreveu para 7 igrejas, mostrando que todas as condições da igreja, ele se endereçou, ele falou com cada uma das 7 condições de igreja diferentes que ele estava vendo naquele momento. E elas ficavam próximas numa região lá da Turquia, né, da Ásia Menor, estavam relativamente próximas umas das outras. E se você olhar no mapa, a primeira carta é Éfeso e a última é Laodiceia. E você vai ver que ele completa um arco quase que perfeito. O que isso tem a ver com a gente? Que Jesus deixou instruções para cada uma das igrejas que estavam em momentos diferentes, que tinham dificuldades diferentes, problemas diferentes, pecados diferentes, e Jesus apontou para elas soluções diferentes. Aqui, na carta para Laodiceia, a gente precisa entender o contexto e a geografia daquele lugar. O que acontecia com aquela igreja, para entender as muitas metáforas que Jesus usa aqui e o que isso representa para nós. A primeira coisa, e a acusação que Jesus traz para essa igreja, é que ela era morna. Ela não era nem quente e nem fria. Não é? E por causa disso, Jesus estava a ponto de vomitar da sua boca. A gente lendo isso sem o contexto, talvez a gente não entenda perfeitamente, mas eu quero dizer o seguinte, Laodiceia ficava numa região muito importante, porque ela era o entroncamento de vários caminhos que levavam para várias cidades. Então, existia muito comércio. Aquela cidade era uma cidade muito rica. Era uma cidade com um sistema bancário muito desenvolvido para a sua época. Eles armazenavam dinheiro, eles tinham ouro ali, que era depositado nos bancos daquele lugar. Né? Por estar perto de algumas outras cidades, ela se desenvolveu bastante. Mas faltava um recurso para ela, para essa cidade, que impedia que ela pudesse crescer muito, que era a água. Ela tinha as suas fontes de água, mas não era suficiente para atender toda a demanda daquela cidade, porque ela era uma cidade que estava crescendo bastante. Por causa disso, ela se aproveitava de 2 cidades próximas para receber a água. Foram construídos aquedutos que traziam água desde Colossos, uma cidade também para quem Paulo acaba escrevendo uma carta, a carta aos Colossenses é para essa cidade de Colossos. E naquela cidade existia uma fonte de água gelada, água fria, que acabava chegando até Laodiceia e então supria uma parte da necessidade de água daquela cidade. Mas também existia uma outra cidade chamada Hierápolis, se não me engano, acho que é isso que fala, Hierápolis, que tinha uma fonte de água quente lá. Então, eles construíram aquedutos também que traziam a água quente dessa cidade e chegava até Laodiceia. Só que o que acontecia? A água que saía quente lá de Hierápolis caminhava 14 quilômetros. Quando chegava lá, ela já tinha perdido a sua temperatura, já não era mais uma água quente, era uma água morna. A água que saía de Colossos, que era uma água geladinha, também caminhava 14 quilômetros até chegar a Laodiceia. Chegava lá, a água também não estava mais gelada, também estava morna. Então, o pessoal de Laodiceia entendia o que Jesus estava falando quando falava sobre água morna. Era uma água que não saciava a sede de quem estava cansado, não era uma água fresca que matava a sede, mas também não era uma água quente que trazia a cura. A água de Hierápolis era uma água que tinha elementos curadores, era uma água saudável, e por causa da sua temperatura e dos sais minerais que ela continha, era uma água que era usada para tratamento médico também. Então, eles não tinham acesso nem à água quente que trazia cura e nem à água fria que refrescava. A água que eles tomavam era uma água morna. E isso trazia uma sensação de enjoo para eles. Quando Jesus fala para eles assim, olha, vocês não são nem quente nem frio.
E a gente ouvindo isso hoje tem a tendência de achar assim, vocês não são nem muito crentes animados e nem são aquelas pessoas que são frias completamente. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando a respeito do propósito daquela igreja. Ela nem matava a sede das pessoas e nem trazia cura para as pessoas. Ela era morna, ela não fazia nada. Você deve ter ouvido já falar daquela história de se você quiser matar um sapo, você não coloca ele na água fervendo, você coloca na água morna e vai esquentando até que ele seja cozinhado. A água morna, alguém morno, não causa... É uma pessoa que faz com que todas as pessoas sejam indiferentes a ela. Ela não causa nada, nenhuma resposta imediata. É uma pessoa que não cheira nem fede. E Jesus está falando assim, olha, vocês perderam o propósito. Vocês não estão cumprindo mais o propósito para o qual eu chamei vocês. E a grande questão aqui, gente, é saber o seguinte, o que fez com que a água se tornasse morna? Se ela era quente e se tornou morna, e era gelada e se tornou morna? A distância que ela estava da fonte. Isso a gente entende o seguinte, quando a gente está longe de Jesus, a gente perde a nossa relevância. A gente nem mata a sede daquele que está com sede e nem traz cura para aquele que está doente. O que Jesus está falando é o seguinte, vocês não podem se afastar de mim. Vocês não podem ficar longe, porque senão vocês vão se tornar pessoas ineficazes, ineficientes. Vão perder a essência de quem vocês são. Vocês só podem cumprir o seu propósito se estiverem perto de mim. E o que Jesus diz é uma coisa muito dura. Ele fala assim, eu estou a ponto de vomitar vocês. Existe uma imagem mais forte do que essa? Você gostaria de ser alguém de quem Jesus fala assim, você é morno, eu não estou mais te suportando, você me causa ânsia. Não é dura essa palavra? Na verdade, Jesus já tinha usado alguma coisa semelhante com seus discípulos em dois momentos. Um é quando ele compara os seus discípulos e o povo que ele iria levantar ao sal da terra. Ele falou assim, vocês são o sal da terra. Agora, se o sal deixar de ter o seu sabor, perder o seu sabor, não serve para mais nada. Ele só serve para ser pisado pelos homens. Ou seja, ele é colocado de lado, ele perde o seu propósito. Uma outra referência que Jesus faz, semelhante a essa, é quando ele fala sobre ele ser a videira verdadeira. Lembra que nós falamos isso na semana passada? O que acontece? Se a gente permanece na videira, a gente continua com a seiva e com a vida, portanto a gente pode dar fruto. Mas quando o ramo se separa da videira, o que acontece? Ele perde a vida. Ele seca, murcha e morre. E aí, qual é o destino dele? Ser lançado na fogueira. Ou seja, o que Jesus está falando assim? Está falando, quando a gente se separa de Jesus, quando a gente se separa, se afasta do propósito de Deus para a nossa vida, a gente perde a função. E aí, Jesus fala para essa igreja o seguinte, ele fala assim, no versículo 17 ele diz, pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Se fosse hoje, talvez Jesus dissesse assim, vocês hoje são o cocô da mosca, do cavalo, do bandido, à meia-noite na estrada sem lua nenhuma. Quer dizer, você não é nada. Você acha que você é muito importante, mas na verdade você não tem nada, você não tem valor nenhum. Você perdeu tudo aquilo que você tinha. E Jesus, quando vai escrever a sua carta, ele faz a referência a quem ele é. Ele diz, assim diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ou seja, quando Jesus diz que ele é o Amém, ele está falando assim, eu sou a verdade. Eu sou a referência do que é certo, do que é errado. Eu conheço todas as coisas, eu dei origem a toda a criação. E quando ele fala, eu conheço as tuas obras, ele está falando assim, você pode enganar bem muita gente, mas eu conheço você de verdade. Tanto que a igreja fala assim, não, mas eu estou bem, eu sou rica, eu não preciso de nada, estou abastado. Aquilo que eu conquistei já me basta. A igreja olhava para si mesma e achava que estava tudo bem, que ela não tinha problemas. Afinal, ela estava num lugar de proeminência, ela era rica, ela tinha os recursos que ela precisava, ela se vestia bem,
ela tinha colírio para os seus olhos, que a gente vai ver já já. Então, ela se posicionava com alguém que não precisava de nada. E talvez esse seja a maior dificuldade da gente. É quando a gente acha que não precisa de mais nada. Quando a gente acha que já tem tudo. A gente precisa se lembrar que nós precisamos estar perto da fonte. Que nós precisamos do Senhor para a nossa vida. Não só para Ele nos dar o pão de cada dia, nos sustentar nas nossas necessidades, mas lembrar-se que Ele é a fonte da nossa vida. Ele é aquele que dá sentido para a nossa vida. É Jesus quem dá sentido para aquilo que a gente faz todos os dias. Se a gente não viver para Jesus, gente, se a gente não entender que a nossa vida pertence a Ele e deve ser vivida para Ele, a gente vai ser infeliz o tempo todo. Porque nada satisfaz o vazio que a gente vai sentir se a gente não buscar em Jesus ser suprido na nossa alegria. E é isso que Jesus está falando para essa igreja. Você não sabe que você é pobre, você é infeliz, você é miserável. Você está nu e você é cega. Por que Jesus usa essas metáforas? Por que ele fala que ela está nua e está cega? Uma outra coisa importante é o seguinte, que nessa região havia uma produção têxtil muito forte. Eles tinham lá, eles produziam, os estudiosos dizem, os comentaristas dizem, que eles produziam um tipo de lã, uma lã negra, que na época era muito cara, muito rara. Então, eles tinham uma indústria têxtil muito forte. Então, vestir-se bem ali era uma coisa natural. Aquela cidade, as pessoas se vestiam bem. E eles tinham orgulho de dizer que eles tinham uma produção têxtil os tecidos que eles produziam eram muito bons. Mas Jesus fala assim, vocês andam nus, vocês acham que porque tem esses tecidos vocês estão bem vestidos? Vocês estão nus. E essa ideia de estar nu nos faz lembrar de quando Adão e Eva pecaram. Vocês lembram disso? Quando Adão e Eva pecaram, o que aconteceu? Imediatamente eles perceberam que estavam nus. E o que eles fazem? Porque eles estavam nus, eles não queriam ficar nus, não queriam ficar expondo a sua vergonha. Eles vão lá e começam a se cobrir com folhas. O que Deus faz quando vê e trata com eles? Mata animais e faz da pele dos animais roupas para eles. O que essa história toda quer dizer para nós? Que a nossa vergonha só pode ser coberta pelo sangue, pelo sacrifício de Jesus. É Deus quem nos poupa da vergonha. É Deus quem nos cobre da vergonha. E muitas vezes a gente tenta se apresentar diante de Deus pelos nossos esforços. A gente tenta ser bonzinho, a gente tenta ser bacana, a gente tenta agir direito dentro dos nossos padrões. Né? A gente fala assim, não, mas eu ando bem, eu ando direitinho, eu não roubo, eu não estou adulterando com ninguém, eu não minto quase nunca, só quando ligam para casa e falam, não, diz que eu não estou porque eu estou ocupado, ou coisas do tipo. A nossa régua é muito baixa, a gente tenta fazer as coisas para merecer a aprovação de Deus, mas a gente sabe que a gente não consegue. Que a gente precisa que o Senhor se mova na nossa direção para nos apresentar santos e inculpáveis diante do Senhor. Então, quando Jesus fala assim, eu te aconselho o seguinte, você está indo pelo caminho errado. Você acha que você está bem, que você é rico? A riqueza que você tem não vale nada. Você precisa comprar de mim o ouro refinado, o ouro puro, o ouro que não tem impureza nenhuma, o ouro que vale de verdade, a moeda do céu. É isso que você precisa comprar de mim. Eu te aconselho também que você compre de mim vestiduras brancas. Lembra que eu falei para vocês que a lã que eles produziam era uma lã escura? Quando Jesus fala assim, vestiduras brancas, ele está falando sobre a santidade. Mas a santidade que eles estavam precisando só vinha através de Jesus. É Jesus quem ia fornecer para eles a vestidura branca que eles precisavam para se vestir, para esconder a nudez dele, para esconder o pecado daquela igreja, para cobrir a vergonha daquela igreja. Isso vem de Jesus. E por último, Jesus fala assim, vocês são cegos. Por que Jesus fala isso? Porque também Laodiceia era uma cidade que tinha uma escola de medicina muito forte. Eles haviam desenvolvido ali alguns colírios para tratar infecções dos olhos, doenças dos olhos.
Então, veja só, eles tinham a riqueza, porque eles eram banqueiros, eles tinham as coisas para se vestir, porque eles produziam as roupas, e eles tinham o colírio para cuidar dos olhos. Mas ainda assim, Jesus fala que eles eram pobres, miseráveis, andavam nus e eram cegos. E Jesus fala, compra de mim o colírio que pode tratar os seus olhos, que pode abrir os seus olhos. Jesus estava preocupado com aquela igreja. Tanto que ele diz assim, eu repreendo e disciplino aqueles a quem eu amo. Jesus não foi simplesmente lá e escreveu uma carta e falou assim, está vendo? Vocês vão tudo para o inferno. Vocês são tudo gente que não tem mais jeito. Estão fazendo tudo errado. Não é só isso que Jesus foi falar. De fato, Jesus mostrou o seu pecado e a dificuldade pelas quais eles estavam passando, mas Jesus aponta o seguinte, eu estou me apresentando e estou disciplinando vocês porque eu amo. Eu amo vocês e não quero que vocês se percam. Veja que Jesus está escrevendo a uma igreja, não eram incrédulos. Não eram pessoas que não conheciam a Jesus. Eram pessoas que se reuniam, que falavam bem de Jesus, que comungavam da fé, que tomavam a ceia junto, que compartilhavam das coisas, mas estavam longe do Senhor. Então, o grande problema da nossa mornidão, ou da mornidão daquela igreja, começa com o afastamento do Senhor, afastamento da fonte. Como o ramo que se desliga da videira e começa a murchar e morrer. Como a água que está longe da sua fonte, então ela deixa de ser quente, deixa de ser fria e fica simplesmente morna. Não produz o resultado, não atinge o seu objetivo. Jesus não quer que essas pessoas, que essa igreja, deixe de ser efetiva. E Ele nos chama hoje para identificarmos em nós qual é a nossa situação. Será que nós estamos mornos hoje? E sabe, gente, o mais grave é que talvez você já tenha ouvido essa mensagem, ou tenha ouvido alguém falar sobre ser crente morno, ou não ser quente nem frio. Mas na maioria das vezes, o que a gente faz? Puxa vida, não posso ser morno, né? Puxa, tá, bom, vou tentar melhorar essa semana. Passa uma semana, a gente se esquece disso. A gente não entende o que Jesus está falando. Ele está a ponto de vomitar aquela igreja da sua boca, de cortar qualquer tipo de relacionamento com aquela igreja. E as pessoas ficam simplesmente assim, se der, eu vou dar uma melhorada, vou tentar melhorar essa semana. Isso deveria provocar em nós aquela sensação de eu preciso fazer alguma coisa, eu não posso ficar como eu estou. Eu não posso acordar amanhã cedo e falar assim, puxa, ontem o pastor Neto falou sobre ser morno. Puxa vida, vamos ver se eu melhoro hoje. Eu tenho que acordar amanhã de cedo e falar, Senhor, eu não posso continuar desse jeito. Eu tenho que mudar a minha vida, eu tenho que ser transformado pelo Senhor. E a gente vai ver que isso é um passo que acontece a partir do Senhor. Mas mesmo assim, Jesus fala assim, eu repreendo e disciplino a todos quantos amam. Por isso, portanto, ser zeloso e arrepende-te. Jesus é quem vai fazer o processo, como eu vou te mostrar daqui a pouco, mas ele fala assim, seja zeloso. Eu repreendo aqueles a quem eu amo, por isso seja zeloso. O que é ser zeloso, gente? Fazer as coisas com empenho, com cuidado. Não é de qualquer jeito. Não é assim, eu tentei um pouquinho, não deu certo, desistir. Não, eu vou me esforçar, eu vou me preocupar em fazer o meu melhor, eu vou buscar a Deus. A gente está muito acostumado em agir com Deus como a gente age com caixa eletrônico, né? Você vai no caixa eletrônico, bota o teu cartão, digita a senha e já sai com dinheiro. Quando demora um pouquinho, você já fica irritado, não é assim com você? Eu fico irritado quando você vai no caixa eletrônico, tem fila, ou o cartão não lê direito, ou tem muitos menus que você tem que ficar passando, não é chato? A gente tá sendo educado a não ter mais paciência com nada, a ser imediatista em tudo que a gente faz. Jesus está falando assim, seja zeloso, seja perseverante, faça com excelência. A nossa vida não vai mudar da água para o vinho, da noite para o dia. Existem processos pelos quais a gente precisa passar. A gente precisa se dedicar ao Senhor. A gente precisa estar perto da fonte. A gente precisa se aproximar do Senhor. A gente precisa buscar o Senhor todos os dias. Fazer isso para que a gente possa ser aquecido pelo Senhor todos os dias. E deixarmos de ser mornos. Então, não basta
a gente vir na igreja uma vez por semana e esquecer do Senhor todos os outros 6 dias da semana. Não basta achar que a gente pode vir na igreja, bater o cartão espiritual e ir embora, e isso é suficiente. A minha vida precisa refletir a presença do Senhor. É como uma chaleira que a gente esquenta, bota no fogo, ela esquenta. Se você tirar do fogo, o que acontece? Vai esfriar. Eu preciso manter a minha vida no fogo do Senhor, para que eu continue sempre aquecido pelo Senhor, produzindo então o efeito para o qual Ele me chamou. A gente precisa ser então perseverante, zeloso, mas também precisa haver arrependimento da nossa parte. E arrependimento significa mudar a nossa mente. Eu fazia de um jeito, não faço mais. Eu tinha alguns hábitos na minha vida que eu deixo de fazer, porque se eu continuar naqueles hábitos, eu não vou transformar a minha mente, eu não vou transformar a minha vida. Se eu tenho o hábito de gastar 1 hora por dia, 2 horas por dia, olhando o meu Instagram, e eu continuar fazendo isso, eu não vou transformar a minha mente. Eu tenho que parar de fazer isso. Ah, Neto, você está falando que olhar Instagram é pecado? Claro que não. Mas o tempo que eu gasto fazendo algumas coisas, roubam o tempo que é de Deus, que eu poderia gastar me aquecendo na presença do Senhor. Tem coisas que eu tenho que parar de olhar sim, porque não vai me fazer bem. É pecado? Muitas vezes não é pecado, mas isso não me agrega, não me fortalece, não me aproxima do Senhor. Se eu quero estar quente, eu não posso ficar perto daquilo que é gelado. Concorda comigo? Se eu quero me aquecer no Senhor, eu tenho que ficar perto daquilo que pode me trazer aquecimento, não aquilo que vai me esfriar. E tem coisas que vão te afastar do Senhor. A coisa em si, muitas vezes, não é pecado, mas o tempo que eu gasto, a prioridade que eu estou dando para essas coisas, roubam a minha comunhão com o Senhor. Então, eu preciso me arrepender. E arrependimento, mais uma vez, não é simplesmente falar assim, eu estou tão arrependido, puxa vida, eu estou triste, estou arrependido, agora eu me arrependi mesmo. Não, arrepender-se é mudar a direção, mudar a mente. Se eu estou indo para cá, eu vou passar a ir para lá. Eu vou mudar as atitudes, os hábitos, eu vou trocar os hábitos por coisas que vão me aproximar do Senhor. E Jesus fala, seja zeloso, busque isso, com insistência, com perseverança, com dedicação, porque é isso que vai transformar a nossa vida. Agora, quando a gente pensa em ser zeloso, a gente cai talvez num outro extremo. Não, eu preciso fazer, eu vou fazer. E agora eu vou buscar Deus. Agora, vou ler a Bíblia do começo ao final, 5 vezes até o final do ano. Trabalho inútil. Porque a gente precisa entender o seguinte, é o Senhor que produz isso em nós. Eu preciso me dedicar a Ele. Mas tudo que me leva para o Senhor vem dEle. Ele tomou iniciativa. Ele começou essa conversa com a gente, sabe, gente? Ele veio na nossa direção. Foi Ele que desceu da glória, Ele que se encarnou e veio me buscar. A palavra de Deus diz que se por nós mesmos a gente não buscaria Deus. Não tem ninguém que busca Deus. Se o Senhor não trouxer, Ele não vai. Então, a nossa aproximação do Senhor depende do toque do Senhor. Não é pelo meu braço. O meu braço vai simplesmente concordar com aquilo que o Senhor está me colocando para fazer. Eu vou me dispor na sua mão. Se a gente achar que é pelo nosso braço, o que vai acontecer com a gente? A gente vai se tornar como essa igreja. Eu tenho tudo, não preciso de mais nada. Eu dou conta. Eu tenho dinheiro, eu tenho roupa. Se eu ficar doente, eu tenho colírio. Eu dou conta, não preciso de nada, não preciso de ninguém. E Jesus está falando assim, não, você não está vendo, você é pobre, você é cego, você é nu. Você é infeliz, porque você está longe de mim. A gente precisa se aproximar do Senhor. Então eu falei, o que causa a amonidão? Que a gente está longe da fonte. Quais são os sintomas dessa amonidão? Que são a minha autossuficiência e o fato de eu não enxergar a necessidade que eu tenho do Senhor. Eu tentar mostrar que eu posso pelo meu braço, que eu tenho a riqueza, que eu tenho as roupas, que eu tenho o colírio. Agora, qual é a solução então? Como é que eu faço para mudar isso? O que precisa acontecer na minha vida para que isso mude? Jesus falou, seja zeloso e arrepende-te.
Mas em última instância, você vai ver o seguinte, no versículo 20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Esse versículo aqui é muito revelador por alguns motivos. Primeiro, que essa porta que Jesus está batendo, que porta que é? Da onde que é essa porta que ele está batendo? Da sua igreja, concorda comigo? Jesus está falando com uma igreja. Eu estou à porta e bato. Ou seja, Jesus está onde? Do lado de fora da igreja. Que igreja é essa que Jesus está do lado de fora, gente? Como que a gente pode deixar o Senhor fora da igreja? Eles estão adorando quem ali dentro daquela igreja? A eles mesmos. A gente está muito ensimesmado. A gente olha para a gente e fala assim: nós somos o máximo. Agora a igreja vai se levantar e a gente vai tomar posse de tudo isso e agora eles vão ver. Quando na verdade a gente tinha que ser o povo que traz as pessoas e fala: olha, Jesus, é Jesus. Senhor, esteja aqui, faz a diferença no nosso meio. É para o Senhor. Jesus estava lá de fora. Mas veja que é Jesus que está batendo na porta da igreja. Gente, estou aqui. E a gente não pode olhar essa cena achando o seguinte: ai, tadinho de Jesus, ele está lá fora, está chovendo, ele está todo molhado com frio, vamos deixar ele entrar? Não, não é isso. Não é isso. A gente tinha que estar realmente sentindo: por que eu estou deixando Jesus lá de fora? Eu estou deixando de ter relação com ele, relacionamento com ele. Mas Jesus é que vem na nossa direção e fala: escuta, está faltando alguma coisa em vocês, e sou eu. Vem comprar de mim ouro purificado, vestes brancas, o colírio para sarar os seus olhos. É Jesus quem toma a iniciativa de vir ao nosso encontro. E aqui uma coisa interessante, que embora Jesus esteja escrevendo para a igreja como um todo, veja que Jesus fala assim: se alguém ouvir a minha voz, ele deixa a coletividade e passa a tratar no individual. Não é mais a igreja que vai dar uma resposta, são pessoas, individualmente vão dar resposta. Veja o que ele diz, né? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Cada um de nós precisa abrir a porta para o Senhor. Precisa chamar o Senhor para a intimidade. Precisa chamar o Senhor para cear com a gente. E é muito engraçado porque a ceia para o povo judeu é uma coisa muito importante. Significa você ter comunhão, você ter amizade com alguém. Você não come com quem você não gosta. Você não come com alguém com quem você não se identifica. Por isso que era um escândalo Jesus comer com os publicanos e pecadores. As pessoas falam assim: que isso, Jesus está comendo com esses caras? Ele está falando que ele é igual a eles? E veja que Jesus chama esse povo de miserável, essa igreja chama de miserável, de pobre, de nu, de cego. E Jesus fala assim: mesmo assim, eu quero ter comunhão com vocês. Deixa eu entrar. Eu quero sentar na mesa com vocês. Eu quero repartir o pão com vocês. Eu quero repartir a minha vida com vocês. Jesus vai na direção daquele povo, daquela igreja, chama eles para perto. Mesmo eles sendo pecadores, mesmo eles andando errado com Jesus, Jesus, em vez de simplesmente acusá-los e mandar embora, fala assim: não, vamos consertar isso aqui. Vamos sentar juntos. Vamos comer juntos. Percebe que é Jesus quem toma a iniciativa? Então, a solução para o nosso esfriamento não depende de nós. Depende do Senhor vir e cear com a gente. E é isso que Ele está fazendo. É isso que Ele propõe. Se alguém ouvir a minha voz, entender que eu estou à porta, abrir a porta, eu entrarei e cearei com vocês. Lá no Salmo 23, no finalzinho, diz que o Senhor prepara para nós uma mesa. É a mesma coisa. O Senhor está preparando uma mesa para a gente hoje. O Senhor quer ter comunhão com a gente hoje. Talvez você se sinta morno, você se sinta sem ânimo, você se sinta cansado, na mesmice da vida cristã. Ou talvez você não tenha encontrado Jesus ainda de uma maneira real. Talvez você venha na igreja, talvez você tenha crescido na igreja, mas está caminhando na mornidão.
Está tão longe da fonte que você não sabe mais se você está quente, se você está frio. Você está no meio. Não faz muita diferença. Mas a única solução para isso é sentar na mesa com Jesus. Não é à toa que na última ceia que Jesus passou com seus discípulos, na véspera dele ser entregue para ser morto, ele fala assim: fazei isso em memória de mim todas as vezes que vos reunirdes. Ou seja, lembrem-se da comunhão que eu tenho com vocês. Lembrem-se de sentar à mesa e de celebrar aquilo que eu tenho feito, aquilo que eu fiz por vocês, de dar minha vida por vocês. O sacrifício que traz a paz estava sobre Jesus, foi colocado sobre ele. Ele é o Cordeiro, ele é aquele que foi o sacrifício para nós, no nosso lugar. Ele se deu por nós. Basta a gente abrir a porta e sentar à mesa com ele. A comunhão com ele, a proximidade com ele, é que vai produzir em nós o calor que é necessário para curar e a gente beber da água fresca que ele dá para nós. A fonte de água viva que ele prometeu para nós. Isso só acontece quando a gente tem comunhão com ele. E comunhão com ele, gente, não é necessariamente estar aqui, tá? Muitas vezes a gente troca o nosso tempo com o Senhor achando que basta vir na igreja, bater o cartão espiritual. Isso é o maior roubo que você pode experimentar na sua vida. É lógico que é importante a gente estar juntos, celebrar o Senhor juntos, falar bem do Senhor juntos, se lembrar uns aos outros aquilo que o Senhor tem feito, testemunhar das bênçãos do Senhor, mostrar aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, os livramentos que Ele tem nos feito, aprender juntos da sua palavra. Mas a comunhão é no dia a dia, é acordar e falar: Senhor, o que eu preciso mudar hoje? Senhor, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Senhor, eu estou quente hoje, é para curar quem? Senhor, eu estou gelado hoje, é para matar a sede de quem? Eu não posso estar morno. Essa é a comunhão que Ele quer ter com a gente.